Poxa, aí é sacanagem, hein? Ao som do Queen, meu irmão. Eu vi o filme, baita história do Fred Mercury. Recomendo. Esse era fera. Vamos falar agora da Chapecoense. O lateral da Chape Hernandes foi denunciado pelo uso de documentação falsa, conhecido no futebol brasileiro como gato. Ele foi denunciado quando ainda atuava no Goiás em 2018. Além disso, ele terá que pagar uma multa de R$5 mil no BID da CBF. A sua data de nascimento é 11 de novembro de 1987, mas o correto é 11 de novembro de 1985. 2 anos a mais. Se isso for confirmado, a Chapecoense vai rescindir o contrato com o jogador. Lembrando que a Chape enfrenta o Atlético Mineiro domingo às 7 horas da noite. E eu volto a conversar com o Badá em Chapecó. Esse episódio do gato aí, qual foi a repercussão? 2 anos, claro, cometeu irregularidade, né? É um tempo pequeno, mas cometeu irregularidade. Aqui no Figueira, Badá, se recorda, teve o Carlos Alberto, né, que era um gato de 5 anos. Agora conta como é que foi a repercussão aí desse episódio. Aí não foi um gato, aí foi um leão, né? Um tigre de 5 anos. Agora, causou um desgaste, repercussão negativa junto à imprensa, junto a torcedores. A Chapecoense pouco tocou no assunto, mas aí começou a se questionar. E aí a Chapecoense, então, se pronunciou dizendo que há uma cláusula no contrato dele que, se for confirmada a suspensão, a punição, o contrato dele vai ser suspenso ou então rescindido. Só que quando a Chapecoense contratou ele, se sabia que ele tinha esse problema. Ele trabalhou ano passado com o Ney Franco lá no Goiás. Então não contrata, meu filho. Não contrata, não corre o risco. É tempo perdido, perdeu um tempo, eu não sei, acho que faz 2 meses que ele está aí, não sei exatamente quando que ele chegou na Chapecoense, mas é tempo e dinheiro perdido. Nada, não conheço ele, nunca conversei com ele, cometeu um erro e, se confirmado esse erro, né, a Chapecoense não está envolvida no processo. É uma punição para o jogador apenas, nem o Goiás é punido e a Chapecoense muito menos, porque ele estava lá no Goiás, mas o Goiás não é punido. A punição é para o jogador e ele vai entrar com recurso e a Chapecoense vai dar todo o apoio para ele tentar reverter a situação. Se conseguir reverter a situação, creio eu que continue normal, vai permanecer no clube. Agora, é difícil. A gente tem exemplos aí como do Carlos Alberto e tantos outros que não conseguiram reverter a punição, que a punição acabou sendo confirmada mesmo depois do recurso. Aí vai ter que rescindir o contrato dele, né? E menos mal, porque o que se comentou aqui, que todo mundo ficou preocupado, não é possível que agora ele vai ficar 6 meses punido, sem poder jogar, e a Chapecoense vai continuar pagando, mas não. Então a Chapecoense tem como norma qualquer tipo de contrato que tiver esse tipo de situação aí, de suspensão, de poder suspender ou rescindir o contrato. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu mantenho aquilo que eu tenho dito aqui. Não contrata. Sabiam, porque a imprensa, inclusive todos nós noticiamos, olha, esse rapaz teve envolvimento com um problema de documentação lá no Goiás, quando jogava na Série B o ano passado. O Ney Franco era treinador lá. Então não contrata, não gera esse tipo de desgaste aí. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que é que vai dar, mas se por acaso, e tudo indica que a punição for confirmada, aí a Chapecoense vai ter que rescindir o contrato dele e fica com o lateral. Fica com o lateral esquerdo, porque o Alan Ruschel, que é o outro que podia fazer a função, vai jogar de meio atacante amanhã. Tinha o Roberto, tinha Vinícius Freitas, eu acho que é o nome do rapaz, foi embora. Aí tinha esse Hernandes, tinha o Bruno Pacheco. Se for confirmada a punição ao Hernandes, aí fica só o Bruno Pacheco de lateral, de ofício mesmo. E vamos com o que tem, com sangue nos olhos. É o que nós esperamos ver amanhã do time da Chapecoense na volta do Brasileiro contra o Atlético Mineiro. A frase é muito boa e serve para todos os clubes, né? Sangue nos olhos, é isso aí, Badá. E eu coloco nessa leva aí de gatos também o jogador Sandro Hiroshi. Aquele que passou pelo Palmeiras, o Sandro Hiroshi, também teve problema de gato. A Chapecoense que encara a equipe do Atlético Mineiro amanhã na Arena. O Atlético que teve um jogador que encerrou a carreira por problemas cardíacos. O jogador Edilson, ou melhor, Adilson, aos 32 anos de idade. Bom, deixa eu saber aqui agora do Genilson. Genilson, confira comigo aí agora, junto com o Fábio, o pessoal de casa também, o Badá em Chapecó, a apresentação do Gustavo Ferrares, que no ano passado defendeu o Figueira, fez um bonito gol em cima da Chapecoense na Arena Condá, um golaço, e hoje está defendendo as cores do Avaí. Na apresentação ele concedeu entrevista e assim falou. Hoje em dia é muito natural isso acontecer, né?
Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem um exemplo, como foi com o Marquinhos zagueiro agora, que aconteceu isso também. E ele soube vestir muito bem a camisa, representou muito bem. Eu acho que o que importa é o que a gente faz dentro de campo. Bom, você defendeu o Figueira, jogou no Avaí, sabe, claro que o Gustavo Ferrares não teve uma passagem marcante como a sua. O que ganha o Avaí com o Gustavo Ferrares hoje, você que conhece muito bem o atleta? O Ferrares é um jogador tecnicamente muito bom, né? Um jogador que finaliza muito bem também, você viu até na final contra a Chapecoense. É um jogador inteligente, um jogador que se movimenta bastante, jogador que sabe quebrar linhas, né? Eu acho que foi uma contratação muito boa, o Avaí acho que investiu certo nesse jogador. Agora é mais a fase de adaptação novamente, que o jogador precisa de um tempo também para se adaptar, já chegou junto aí, teve esse período também aí para trabalhar junto ali nessa intertemporada, mas acredito que essa contratação realmente vai torcer para que renda os frutos que rendeu aqui no Figueirense também, né? Olha, Cleiton, eu vejo o seguinte, eu vejo que não é o jogador que vai salvar, né? Vai salvar a lavoura do Avaí, não é nada disso. Mas é o seguinte, né? Nessa sequência de campeonato muito intenso, com muitos jogos, de muita exigência, você não consegue fazer uma boa campanha, no caso do Avaí tentar sair do rebaixamento, ou no caso do Figueirense tentar o acesso, apenas com 11 jogadores. Você tem que ter opções no banco de reserva. Então, mesmo que o Gustavo Ferrares não saia como titular, apesar de eu achar que hoje ele vai jogar como titular... A gente já está vendo aí, Fábio, os gols da vitória. Primeiro o Rafael Marques, daqui a pouco a gente mostra os gols do Figueira. Deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui. Isso, em relação ao Avaí aqui, só para a gente daqui a pouco falar do Figueira e o gol do Rafael Marques. Mas complete. Então, assim, o que eu penso, a minha avaliação que eu faço é que é muito interessante o treinador ter mais uma opção como o Gustavo Ferrares, saindo como titular ou não. Porque você tem que olhar para o banco e ter opções. Porque qual é o cenário do Avaí? Quais são os adversários do Avaí? São adversários que o treinador olha para o banco e olha, cara, aquele cara está no banco, aquele cara no meu time seria titular. E se você tiver apenas 11, 10 ali no sufoco, é uma situação extremamente complicada. Então eu acho que tenho certeza, foi uma grande aquisição, é um jogador que pode realmente contribuir, a gente sabe da característica dele, como já falou o Genilson, ele quebra a linha, se tiver a opção de chutar longa, média distância, ele vai chutar, muito legal aí, tomara que ele tenha sucesso no Avaí. E só sobre essa questão ali, viu, de rivalidade, porque jogou no Figueirense, está na hora de acabar com isso, né? Os jogadores são profissionais, ele tem que honrar a camisa. Esse gol que você falou do Náutico, eu lembrei também, viu, o Cleiton, que você estava lá, eu lembro que o Genilson quase infartou, né? Mas ele não deixou de ser ídolo do Figueirense, não deixou de ser ídolo da torcida. O que o torcedor tem que olhar para ele? Dizer o seguinte, puxa vida, esse cara é profissional, esse cara veste a camisa. Então, sem problema nenhum. E sobre rivalidade, aconteceu um fato muito bonito no Rio Grande do Sul agora, com a questão do frio, é que o Internacional abriu o Gigantinho para acolher moradores de rua, por causa da baixa temperatura. E o Grêmio foi até o Gigantinho com 2 ônibus, levando mantimentos para os moradores de rua. Assim que o ônibus do Grêmio estacionou no Gigantinho, todo mundo aplaudiu. Então, que fique esse espírito água, aí. Né? Vamos falar agora dos gols do Figueira, que venceu agora pela manhã o América Mineiro. Vamos colocar na tela aí, o Genilson está aqui e vai analisar com a gente. Está aí o primeiro, ó, marcado por Rafael Marques. Isso é gol realmente gol de centroavante. Esse é gol de Genilson. Esse é gol de Genilson. Contra o Náutico foi de cabeça, hein? Gol de jogador que está no lugar certo. Um jogador que acredita realmente, acredita na jogada. Olha o segundo, ó. Felipe Matheus, jogada pela esquerda. E aí o Felipe Matheus finalizando agora aí, ó. Pegou bem na bola, hein? Esse terceiro gol agora é muito bonito. Pegou bem, hein? William Pop. Provavelmente a esposa grávida colocou a bola ali, aquela comemoração que é característica. Denis cobrou o tiro de meta, depois a bola em jogo. E o Figueira foi avançando. Terceiro gol marcado por William Pop. William Pop demora a fazer gol, mas quando ele faz gol, ele faz gol bonito. Daqui a pouco a gente pode repetir esse golaço do Pop aí. Que golaço do Pop, meu irmão, do meio da rua. O interessante hoje foi que os jogadores de ataques resolveram o problema, né? Porque não ficou dependendo apenas só do Rafael Marques. Acho que o ataque inteiro hoje funcionou. E agora o Robertinho vindo aí. Agora o Robertinho ali, ó. Mas esse gol do Pop ali foi um chute muito consciente, né? O Robertinho acabou de entrar, tu vê, ele entrou, né? Ele acabou de entrar, tal, vai lá e ainda... Nosso querido Bira, junto com a Thalita, daqui a pouco, se puder pegar o gol do Pop. Bonito gol também, bonito gol. Finalizando ali com a perna esquerda. Porque sobre esse jogo aqui, ó, é preciso falar uma coisa, né? A postura defensiva do Figueirense,
a linha de ataque adiantada, né, que não dava nenhum espaço para a equipe do América. No primeiro tempo aconteceu muito isso. Subiam ali os 3 atacantes, o Pop de um lado, o Rafael Marques mais centralizado, e tirava espaço do América. Só que o gol do Figueirense surgiu cedo. E aí, claro, isso ajuda, isso colabora muito. Então o Figueirense passou o primeiro tempo sendo martelado. Tanto que o goleiro Denis fez 1 ou 2 defesas. Na volta para o segundo tempo, o que aconteceu? O Figueirense não mudou, muito pelo contrário, aí o Emerson Maria fez as alterações, deixou o time mais leve, com o gás renovado, por exemplo, foi a entrada do Lucas Mateus no lugar do Rafael Marques, depois entrou o Robertinho, então deixou o time mais dinâmico. E é evidente que o América ia se jogar para cima. E aí foi onde o Figueirense conseguiu abrir os 2 corredores, conseguiu fazer 3, fez 4, com muita autoridade. Genilson, analise aí os gols, a gente vendo novamente a opinião agora de quem esteve lá dentro. Eu acho que o Figueirense fez um jogo bem seguro na parte defensiva, né? Conseguiu neutralizar todas as ações ofensivas da equipe do América. E muito efetivo ofensivamente também, né? Porque praticamente todas as oportunidades de clara de gol que teve, fez. Então, assim, na parte tática, hoje o Figueirense realmente conseguiu surpreender a equipe do América. Acho que surpreendeu até o torcedor hoje, porque eu acho que nem o mais... E não tinha ideia, né, Genilson? Assim, ó, que o Barbieri, ele tinha um esquema pro América Mineiro. Não tinha, ele tinha um esquema, porque o América, ele fez alguns amistosos muito interessantes agora na intertemporada. Isso, exatamente. E estava elogiando. Continua aí, Genilson. Só um pouquinho, Fábio, só para o Genilson completar a opinião dele, por gentileza. Teve a estreia do Michel Bastos também, né? Sim. Mas também. Falando do Figueirense, eu acho que o Figueirense está com a equipe agora muito homogênea, né? Eu acho que com esse tempo que teve de parada aí, já vinha melhorando depois daquele jogo do Bragantino, que fez aquele jogo horrível, que tomou o sufoco o tempo inteiro. Eu acho que o Emerson Maria pensou um pouco, repensou a maneira que o Figueirense tinha que jogar, conseguiu achar um sistema que encaixasse os outros jogadores. O Rafael Marques encaixou também, o William Pop, o Felipe Mateus conseguiu fechar e eles conseguiram dar uma qualidade melhor até para o próprio, tecnicamente, para a equipe jogar. Quem acompanhou o Figueirense desde a formação, no início da temporada, o técnico ele foi formando da defesa para frente. É a característica do Emerson. É a característica do Emerson. Né? Então ele armou o primeiro esquema, armou o primeiro volante. Agora ele mudou, agora ele está mudou, com o time. Exatamente. Mudou. Ele mudou. Eu achei até que ele fosse sair com o Patrick, né? Que o Patrick jogou bem naquele último jogo contra o Botafogo, mas ele optou pelo Zé Antônio, que tem um sistema de marcação muito forte. Então, com aquele, digamos, com a cozinha arrumada, que é uma cozinha muito bem arrumada, o Juan Renato, o alemão estão jogando muito bem, e ainda quando passa, ainda tem o Denis fazendo intervenção, ele passou a soltar mais, ele passou a liberar mais. A entrada do Vitor Guilherme, que tem essa característica, é mais ou menos isso que você falou. Então hoje o Figueirense fez o jogo ideal, na conta do Emerson Maria, na cabeça dele é um jogo ideal. Um time bem postado defensivo, um time que consegue suportar a pressão, como suportou no primeiro tempo, quando tinha feito 1-0, e consegue depois... aproveitando os espaços, tanto que o Figueirense não tinha feito nenhum gol fora de casa e hoje já fez 4. Genilson, a importância dessa vitória para a gente encaminhar, ainda tem o Badá para dar um abraço final lá, rapidamente. Não, maravilhoso, é muito importante, né? Porque agora tem 2 jogos dentro de casa, 2 jogos seguidos dentro de casa, né, Cleiton? Então, assim, essa vitória, realmente, se você for colocar no peso, foi gigantesca. Não só pelo placar elástico, se aproxima no G4. Não só pelo placar elástico, como a aproximação do G4, né? E agora com 2 jogos dentro de casa para tentar ganhar esses 2 jogos e entrar de vez dentro do G4. Maravilha. Parabéns ao Figueira, venceu e venceu bem nessa retomada. Badá, um grande abraço para você e o seu abraço vai para quem, Badá? Vou mandar um abraço para minha turma lá em Balneário Camboriú, estão acompanhando a gente também, a minha sobrinha Fernanda, Marina, minha irmã Solange, meu cunhado Eri, um abraço, um beijo para todos. Gaúcho Nelson Neckel aqui do Chapecó também sintonizado, o Hélio Antônio Dutra, Chico da Secretaria da Saúde conosco também. Um abraço geral aí para todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Um grande abraço, hein, Badá? Obrigado, tamo junto, meu irmão. Rapidamente, seu abraço aí, Fábio. Quero mandar um abraço pro Renato, esse filho dele, o Emanuel, que tá ligado no programa. Mandar um abraço também pro Dinho Câmara, lá em Biguaçu, pro Bira Bombilho, super ligado no programa. Um abraço, show de bola. Até a próxima semana. Genilson, o meu abraço vai para você que esteve aqui hoje, meu irmão. Que isso, cara. Você é meu amigo. Sensacional. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Sem Compromisso aí, que é Fute Arte, que é um time da pelado que a gente joga aí de vez em quando. Com certeza eles
eles estão assistindo a gente aí, mandar um abraço para essa rapaziada aí. Legal, um abraço para toda a equipe que fez o Clube da Bola com a gente, o nosso pessoal de retaguarda, o nosso querido Rodrigo, conhecido como Mu, o Pereirinha, que é o nosso mestre dos mestres, pessoal de retaguarda, tem a Kelly, tem o Vanderlei, tem o Bira, tem a Thalita, tem o André, tem a Emily, tem a Júlia também, a nossa